A gente vai falar sobre a exclusão do ICMS, para quem está nos assistindo, a gente vai falar sobre excluir o ICMS do crédito, que eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir, mas também a gente vai falar, ou seja, da MP. Mas a IN fala de IPI, né? Que é um susto absoluto, como você falou agora há pouco. Pela linha geral, eu vou jogar uma tese aqui, quero ver se vocês concordam. Uma coisa que nós temos sempre dito para os nossos parceiros é o seguinte: veja, quando a gente trata uma decisão de tomada de crédito administrativa ou via contencioso, abre um rápido parênteses. O que a gente sempre diz é o seguinte: tem que aproveitar de algum jeito. O que você não pode é não fazer nada. Ou você discute ou você aproveita, mas cara, não vai. Porque tem muita empresa que faz isso. Pega o tema, deixa lá, um dia eu decido. Tá jogando dinheiro, tá queimando dinheiro. Mas, fechando parênteses, a partir do momento em que você tem que decidir em tomar um crédito, como a gente diz, no peito, ou discutir judicialmente, a gente gosta de falar, olha, o que vale pra gente aqui, ainda naquele nosso primeiro assunto da IN, não é bem o que o fisco diz. É óbvio, quando o fisco regulamenta, eu não vou reclamar. Você trouxe o exemplo aqui da Zona Franca de Manaus. O tema está muito mais consolidado e é óbvio que a partir do que o fisco trouxe, do que a IN trouxe, o tema ganha muito mais força porque agora é a própria Receita Federal regulamentando os seus instrumentos fiscalizatórios. Agora, o fato dela ser contrária a uma tese, para ser muito honesto, não aumenta em nada o risco jurídico dela. Esse eu quero ver se vocês concordam. Pode aumentar risco de uma autuação, de um despacho decisório? É óbvio. Eu estou tomando um crédito que a Receita não concorda. Mas, no fim das contas, essa avaliação para tomada do crédito de maneira administrativa é completamente irrelevante. Porque o que vale para mim é o que o CARF vai dizer, é o que o Judiciário vai dizer. Quer dizer, se eu tenho na minha mão um tema que é consistente, jurisprudência consolidada, CARF decidindo, o tema é muito bom, mas se tem a Receita dizendo não, eu falo assim, gente, com todo respeito à Receita, deixa eles dizerem não, você pode ter uma dor de cabeça, né? Então isso é uma coisa que a gente nunca vai dizer para o cliente, isso aqui você não vai ter, você pode ter autuação de tema que a Receita concorde. A gente via, parece uma loucura, a gente via até um ano atrás despacho decisório de auxílio-doença, que desde 2020 a Receita não considera na sua tabela de incidências. Você tem fiscal até ano passado autuando. Essas coisas da Receita Federal. Isso eu quero ver que, primeira coisa, se vocês concordam assim. Por que eu estou perguntando isso? Para a gente chegar na coisa do IPI. Porque as empresas vão perguntar, cara, a IN traz agora uma disposição que eu tenho que excluir o IPI, que é o Imposto Não Recuperável, da minha base de crédito. E isso provavelmente não vai mudar tão cedo. Diferente do tema da noventena, que é uma discussão... Temporária, né? Temporária. Aqui é uma instrução normativa que talvez perdure por anos, por décadas, e seja uma disposição. E a Receita não, os contribuintes vão ficar nesse impasse. E aí? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Talvez, Isa, comece por você. Assim, a partir do momento em que a AN traz essa restrição absoluta, você ainda acha que o IPI deve ser mantido como base de cálculo de crédito de PIS e COFINS? Eu acredito que sim, Guilherme. Como você disse, isso é um posicionamento da Receita. Então, é uma normativa da Receita. A gente vê muito em vários clientes auto de infração por diversos motivos, coisas pacificadas, coisas que você tem solução de consulta favorável, pode ser um insumo, talvez, e ali o fiscal na hora não entendeu que aquilo não era um insumo para a empresa. Então, assim, o fato de você ser fiscalizado e tomar um auto de infração, como você disse, a gente não consegue medir o risco. Então, eu acredito de verdade assim, que essa IN, quando ela tem ali a exclusão do IPI, você não aumenta o risco na Receita Federal. O risco ele sempre existiu. E assim, é difícil você fazer uma medida do quais são o grau de chances de você ser autuado ou não, tanto para essa questão do IPI que tem na IN, quanto para qualquer outro crédito que a gente possa ter ali, dos créditos mais simples, desde talvez uma armazenagem, frete, energia elétrica, até essa exclusão do IPI. Então, assim, vendo nível receita, eu não acho que a situação mudou, eu não acho que os clientes devam se preocupar com isso. E é uma alteração muito recente, a gente não tem discussões ainda no CARF sobre isso,
Mas sobre essa questão de ser um custo e ser não recuperável, assim como o ICMS, a gente tem um prognóstico favorável para isso e a gente vai ter essa mesma situação no CARF e nos tribunais. Eu acredito que, assim, todas essas vedações que a IN trouxe, obviamente o cliente tem que analisar dentro do risco que ele quer correr, mas eu não acho que você pode alterar um prognóstico de fiscalização, de tomar uma glosa ou não ali pela Receita Federal. Isso você tem essa chance para qualquer crédito, implícito ou explícito na Receita.